Bom dia, meus irmãos. São apenas 5 para as 8 da manhã. Nessa quinta-feira é um dia muito belo e grande em nossas vidas. Então, ao despertar nessa manhã e poder contemplar as grandezas, as belezas desse mundo, meus irmãos, embora que seja um mundo caído, de pecado, mas mesmo assim, nós conseguimos buscar algumas coisas boas que há nessa vida. É a obra de Deus, o Criador, quando Ele fez todo esse universo. Então, são grandes momentos, grandes privilégios que Deus tem nos concedido nessa manhã. Então, nós vamos dar início aqui, meus queridos, o nosso estudo, né, de Apocalipse capítulo 13. Né? Nós já estudamos aqui o Apocalipse 13, o versículo 1 até o 8, mais ou menos. E nós falamos aqui sobre uma besta que surge do mar. Então, besta em profecia, de acordo com Daniel, capítulo 7, versículo 3 e versículo 17, nós entendemos que é animal. Besta é um animal, certo? E essa besta que surge do mar, mar também em profecia, de acordo com Apocalipse, capítulo 17, o versículo 15, lá diz que mar é povos, multidões, nações e língua. Então nós entendemos que um poder, certo? E essa besta, nesse sistema, saiu de um povo. Ela surge do mar, mas esse mar significa povos. Saiu do meio de uma multidão, certo? Saiu do meio de uma multidão densamente povoada. Então nós chegamos, né, o Apocalipse capítulo 13, o versículo 11, para nós entender e estudar o significado também dessa segunda besta, que elas são muito parecidas. E nessa manhã nós vamos entender o que significa essa besta, né, do Apocalipse 13, essa que surge da terra, certo, meus irmãos? Mas antes de nós entrar aqui na palavra de Deus, o nosso costume aqui é de orar, se comunicar com o nosso Criador, o nosso Redentor, onde Ele habita, né? João, o vidente de Pátimo, ele teve o privilégio de estar em espírito ao lado, ali ao trono de Deus, ali no santuário de Deus, o terceiro céu, assim como Paulo chega a afirmar, né, que ele disse que foi ao terceiro céu e viu coisa extraordinária. Então, por esse texto que Paulo tem falado, que há um terceiro céu, com certeza, meus queridos, se existe um terceiro céu é porque existe um primeiro céu e um segundo céu. É assim, meus irmãos? Concordam comigo? Então, o primeiro céu é esse que a gente consegue ver aí as nuvens, esse azul do céu, anil, bonito, onde os pássaros se divertem, voam, brincam, e onde os aviões também, ele faz o seu voo também. Então, esse primeiro céu podemos aplicar como sendo um céu atmosférico. Então, meus queridos, e o segundo céu? Esse segundo céu nós conseguimos ver, visualizar ele somente à noite. É onde você consegue visualizar os planetas, os astros, as estrelas, certo? Esse segundo céu é o céu astral. Então, dá para nós entender aqui esse terceiro céu que Paulo tem falado ali em 1 Coríntios, né? Então, meu querido, nós vamos dar o início agora à nossa oração, se comunicar com o céu, onde ele habita, onde ele mora, certo? É de lá que ele manda os profetas, onde ele manda as pessoas para edificar essa terra e se preparar para esses grandes momentos da história que nós vamos entrar agora, certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, ao despertar na Tua presença, queremos te pedir nesse momento, Senhor Deus, a Tua presença nas vidas de cada irmão que vai ouvir essa mensagem. Então, queremos te pedir, Senhor Deus, nesse momento, a unção do Teu Espírito Santo, que possa trabalhar nessas mentes, Senhor Deus,
para que elas possam tomar suas decisões ao teu lado. Vem nos abençoar, vem nos proteger, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que bom. Então nós podemos concluir aqui o nosso trabalho, né? Dar o início aqui o Apocalipse capítulo 13, certo? Apocalipse capítulo 13, meus queridos, e o versículo 11, né, fala aqui uma parte muito importante para as nossas vidas, a história que nós estamos vivendo. O versículo 11 diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Falava como dragão. Entendemos que dragão aqui, meus queridos, na profecia, né, apocalíptica, né, significa o próprio Satanás. Está lembrando ali de Apocalipse capítulo 16, o verso 13 e o 14, quando fala ali de 3 espíritos semelhantes a rãs. Então aqui, esses 3 espíritos semelhantes a rãs, certo? Fala aqui de uma doutrina. Nós temos ali o protestantismo, nós temos o espiritismo, nós temos o falso profeta. Então aqui são obras satânicas. É o próprio Satanás trabalhando nesse sistema. Então aqui, dragão aqui na profecia, meus queridos, significa o próprio Satanás. Interessante que aqui também fala sobre que ele tinha assim, uma aparência como cordeiro, certo? O texto fala isso, uma aparência como cordeiro. E quem é o cordeiro no livro do Apocalipse, meus queridos? É o próprio Jesus Cristo, não é isso, meu irmão? João Batista, ele trata bem desse assunto, quando João Batista estava ali no Rio Jordão, certo? Quando ele batizava as pessoas ali no Rio Jordão. Então ele viu Jesus pela primeira vez, né? E ele chama um dos seus discípulos e diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, que veio a esse mundo para nos redimir, certo, meus queridos? Então, mais interessante que no Apocalipse traz mais informações para nós, certo? Ele tem aqui uma aparência com Jesus. É uma imitação, certo, meus queridos? Então, o Apocalipse capítulo 13, versículo 11, fala aqui dessa besta que surge do mar. Ela tem 2 chifres, meus queridos, muito diferente da primeira besta que surge do mar. A besta que surge do mar, ela tinha 7 cabeças. Estão lembrados? 7 cabeças significa 7 reino, ou rei. Significa também 7 poder. Quem foi esses reinos na história? Nós entendemos que esses poderes na história, meus queridos, atacaram o povo de Deus e fizeram um massacre, certo? Lembra ali do Egito, que sacrificaram o povo de Deus durante 4 séculos, 400 anos de peleja. Então nós temos ali a primeira cabeça. A segunda cabeça tem a Síria, no ano 722, quando a Síria invadiu ali Samaria, né, e levou essas 10 tribos para a Síria, e lá desapareceram, certo? Então, a Síria, a segunda cabeça. A terceira cabeça nós temos ali a Babilônia. A Babilônia, você sabe ali que invadiu Jerusalém, meus queridos, no ano 605 por Nabucodonosor. Então, no decorrer da história, vem os medos e os persas, certo? Depois vem a Grécia, depois vem Roma imperial e depois vem Roma papal. Então são essas 7 cabeças do Apocalipse, capítulo 17, que nós estamos falando, o versículo 9 e o 10, certo, meus irmãos? Mas aqui, no Apocalipse, capítulo 13, certo, o versículo 11, fala dessa besta que tem 2 chifres, totalmente diferente. Essa besta que tem 2 chifres, meus queridos, ela surge aqui, ela surge de um local pouco povoado, diferente da primeira besta que surge do mar. Essa besta que surge do mar, ela surge ali de um local densamente povoado, certo?
há uma diferença, meus queridos, dessa primeira besta para essa segunda besta. Mas na caminhada aqui nós vamos entender o que significa essa besta que surge da terra, certo? Nós vamos aplicar aqui para vocês, né? E o que diz mais aqui a profecia, certo? Que essa besta, ela possui aqui dois chifres, né? Dois chifres, né? O primeiro poder tinha 7, mas eu já falei aqui, essas 7 cabeças, né? Tinha 2 chifres. E ele se parece também com o cordeiro, né? Nós já aplicamos aqui, Rafael, o cordeiro, que é o próprio Cristo, né? E quem é o cordeiro, né? Na profecia, nós entendemos aqui que é o próprio Messias, aquele que veio para nos redimir. Então, esse sistema, esse poder, ele tem uma aparência religiosa, meus irmãos, uma aparência religiosa e parece com Jesus, mas finalmente fala como o dragão. E nós entendemos que o dragão, no livro de Apocalipse, significa o próprio Satanás, certo, meus queridos? Então, é um poder como o primeiro poder quando ele se estabeleceu. Deu para compreender todo esse pano que eu estou levando aqui para cada um de vocês? Então, quem é esse poder, meus queridos? Do Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. Quem é esse poder? Nós, adventistas do sétimo dia, meus queridos, nós acreditamos que esse poder é os Estados Unidos da América do Norte, meu querido. Nós chegamos a uma conclusão que essa besta que sobe da terra é os Estados Unidos da América do Norte. Agora nós vamos ter que comprovar tudo isso dentro da Bíblia e dentro da história, certo? Se de fato é os Estados Unidos da América. Então eu queria levar com vocês aqui o primeiro texto, certo, da Bíblia. Queria comunicar com vocês Apocalipse capítulo 17 e o versículo 11, que diz assim, meus queridos: e a besta que era e não é, também ele é o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Então, meus queridos, quem é esse poder que era e não é mais na história? Quem é esse poder que era e não é mais? Nós temos aqui o Império Romano. O Império Romano. Nós entendemos que o Império Romano, ele dá início à sua história, meus queridos, no ano 168 a.C., certo? E esse império, ele vem na história até o ano 476. Quando ele chega no ano 476, certo? As suas bases foram minadas pelas 10 tribos bárbaras que estavam minando ali ao norte da Itália. Então Roma imperial perde o seu poder para essas 10 tribos bárbaras, certo, meus queridos? Então no ano 538 se inicia outro poder que é o mesmo, certo? No ano 538 nós temos ali o Império Papal, o Império dos Papas, e eles prosseguem na história, então do ano 538 até o ano 1798, mais de 1000 anos na história. Roma Imperial ficou para trás, certo? Eles tiveram ao seu início mais ou menos uns 308 a 10 anos de história, mas esse Império Papal, ele prossegue na história mais de 1000 anos, começando no ano 538 até o ano 1798, uma profecia milenar, meus queridos. Então, nós tentamos aqui concluir, meus queridos, de acordo com Apocalipse 17, verso 11, diz que esse sistema, esse poder que era e não é mais, nós aplicamos como Império Romano. Deu para entender, meus irmãos, até aqui? Como surgiu essa nação americana, meus queridos? Como nós estamos aplicando aqui, que esse 8º rei, certo? Que ele sai, de acordo com Apocalipse capítulo 17, certo? Versículo 10 e 11, ele sai ali das 7 cabeças. Esse sistema tinha 7 cabeças, essa besta que surge do mar tinha 7 cabeças, e então esse sistema
esse outro poder que surge da terra, ele sai desse sistema. E a Bíblia diz que ele é o oitavo rei. Então nós podemos aplicar que é os Estados Unidos. Então, como surgiu essa nação americana? Né? Vocês se lembram ali, né, meus irmãos, da Idade Média, tempo de escuridão, trevas, que houve ali no passado com os nossos queridos antepassados, meus queridos. A Idade Média, né, trouxe muitas discórdias, trouxe muitas coisas ruins para as vidas das pessoas que viviam naquela época. Então foram 12 séculos de perseguição. Foram 1260 anos de perseguição. O Apocalipse capítulo 13, verso 5, fala de 42 meses. Esses 42 meses, quando você vai ali para o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 7, 25, fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui nós temos que entender que são 3 anos e meio. O que significa um tempo? Quando você vai para o livro de Daniel, no capítulo 11, verso 3 e 4, fala que um tempo é um ano. Então nós temos 3 anos, 3 anos e meio, um ano, são 12 meses, você multiplica aí, vai dar 42 meses, meus queridos. Então é o mesmo período. E quando você vai para o Apocalipse capítulo 11, verso 6, lá fala de 1260 anos na história. Então, esse sistema perseguiu o povo de Deus por esse tempo, 12 séculos. Vocês sabem mais ou menos, meus queridos, quando termina esse período? Já falei pouco tempo para vocês, ele termina aqui no ano 1798. O que foi que aconteceu nessa data? Nessa data, a Bíblia diz, meu querido, que a ferida mortal, digamos, a última cabeça desse sistema que surge do mar, sofreu um ataque. E esse ataque foi um ataque de morte, certo? Mas a Bíblia diz que quando nós chega nessa data, houve aqui uma trégua, houve aqui uma paz. Então, na história, certo? Aplicando para você, de acordo com a história, nós temos ali em 1798 a prisão do Papa Pio VI, quando ele foi preso pela ordem de Napoleão Bonaparte, comandado pelo seu general Berthier. Então Pio VI foi levado para a França e lá ele morreu na cadeia, na prisão. Então concluímos aqui, meus queridos, né, essa ferida, né, essa cabeça que foi atacada de morte, né, de acordo com a própria Bíblia nos fala, né, no livro de Apocalipse capítulo 13, o versículo 3 diz assim: então vi uma de suas cabeças golpeada de morte, né? Então aqui houve esse ataque, né, dessa última cabeça. Então, mas a Bíblia diz, meus queridos, que essa ferida aqui também, ela se foi recuperada, ela se recuperou, certo? Mas na caminhada nós vamos dizer para vocês onde é que se inicia essa cura, né, dessa besta. Então, dentro desse período, certo, de perseguição que nós estávamos falando agora, da Idade Média, certo? Nesse período de perseguição, no ano 1620, vários cristãos que estavam sendo perseguidos na Europa, certo? Os nossos irmãos estavam sendo perseguidos por esse sistema, por essa besta, estava perseguindo os nossos irmãos, os crentes na época, certo? Eles estavam fugindo da Europa devido a essa perseguição. Então, eles pegam um barco, certo? E tentaram cruzar o Oceano Atlântico, certo? Fugindo para o outro continente, meus queridos. Só que o barco que eles pegaram era um barco assim muito velho e não deu para suportar a viagem. O nome desse barco era Pidwell, certo? Então, eles conseguem chegar ali no sul da Inglaterra,
certo? Então eles trocaram, meus queridos, de barco, porque aquele barco não ia suportar a viagem. Eles trocaram de barco. E esse barco que eles trocaram, meus queridos, o nome desse barco era Mayflower. Então, com esse barco, meus queridos, eles conseguiram atravessar o Atlântico, certo? O Atlântico, até chegar nas praias dos Estados Unidos, ali em Massachusetts, né? Nos Estados Unidos. Então, meus queridos, aqui está o momento dos pais peregrinos, né? Os nossos pais peregrinos, quando chegaram ali às praias norte-americanas, certo? No dia 24 de fevereiro de 1620. Lá existe um farol, meus queridos, que está localizado lá até hoje. Esse farol existe lá até os dias de hoje. E também lá tem uma pedra grafada, nela a data que eles chegaram. E a data que eles chegaram foi no dia 24 de fevereiro de 1620. A data que o navio ancorou ali nas praias dos Estados Unidos. Então eles começaram, meus queridos, com três colônias. Essas colônias, eles buscavam as suas independências. Eles buscavam as suas independências, meu querido. Eles queriam uma separação da igreja e do Estado. Vocês estão me compreendendo, meus queridos? Aí eu pergunto para vocês aqui, de acordo com o texto que nós lemos, meus queridos, de Apocalipse 13 e o versículo 11, né? Quantos chifres tinha esse sistema, esse poder? Dois chifres. E interessante que esse sistema e esse poder, certo, era diferente do primeiro, que o primeiro tinha 7 cabeças, certo, meus queridos? Há uma diferença aqui, mas 7 cabeças significa 7 reino ou rei, significa também poder, assim como esses 2 chifres significa também 2 poder. E quem são, meus queridos, aqui, esses 2 poder aqui na história? Certo, meus queridos? Nós podemos aplicar que esses 2 chifres, meus queridos, sendo um poder civil e o outro poder religioso. Então essa besta com 2 chifres significa 2 poderes, um poder civil e um poder religioso. Por quê? Porque os Estados Unidos da América do Norte, eles nasceram com essas declarações, meus queridos. Nós queremos uma separação entre a igreja e o Estado. Esse era o dilema dos americanos, quando eles chegaram nas praias americanas. Estão me entendendo, meus queridos, até aqui? Então, em 1776, meus queridos, nós temos a independência dessa nação americana, certo? Constituição. A Constituição foi promulgada, baseada nos seus primeiros artigos, na própria palavra de Deus. Então, qual era o seu dilema? Era um país sem rei e uma igreja sem papa. Esse era o dilema dos pais peregrinos que estavam ali nas praias americanas, certo? Por quê? Porque nós não queremos um rei que domine sobre nós, como eles tinham ali na Europa, meus queridos. Eles não queriam mais um rei que dominasse sobre eles, entendendo? Então ele queria agora ser independente. Estava agora no novo lar, nas praias dos Estados Unidos. Então eles fugiram para um novo continente, né? Daí vem aí a expressão, né? Qual é a expressão? Esse sistema se levanta da terra. Estão me compreendendo, meus queridos? Então, esse poder, ele se levanta sobre a terra. É um local pouco povoado.
mas muito diferente do primeiro poder, do primeiro sistema, que ele surge do mar, né? Surge do meio de um povo, de uma multidão, certo? Densamente povoada. E aqui nós temos aqui esse sistema, essa besta, né? Ele sai de um local pouco povoado, ali nas praias ali, americana, saindo ali, fugindo da Europa, né? E se abrigando ali nas praias americanas. Então, meus queridos, e começaram, né, a colonização, certo? E veio a independência. A sua independência foi no ano 1776. Aí, a história aconteceu desse povo, meus queridos. Hoje, essa população é a maior potência mundial do mundo. E você conhece muito bem essa história do povo americano, certo? Eles conseguiram, eles são a maior nação protestante do mundo, meus queridos. Então eles saíram lá dessa perseguição, eles saíram da Europa, fugindo, certo? Fugindo desse ataque, desse sistema, dessa besta, do papado, certo? Eles fogem, né? E se abrigam aqui nas praias americanas. Então dá início aqui a história do povo americano, com os pais peregrinos que estavam fugindo ali da Europa. Então, essa nação é a maior nação econômica também do mundo, certo, meu? E o crescimento e a grandeza dessa nação é atribuído por os próprios americanos, os principais religiosos que norteava essa nação, meus queridos, essa nação, certo? Aqui, desde o seu início foram esses princípios que os religiosos que conduziram essa nação à sua grandeza. Mas a profecia, meus queridos, coloca esse poder, faria algo extraordinário. Olha aqui para o verso 12 do Apocalipse capítulo 13. O que é que diz o verso 12? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Você está entendendo aqui o Apocalipse, né? Trazendo para nós essa temática, essa compreensão, certo, meus queridos? O verso 12 diz assim, o que a profecia nos diz agora, certo? Os Estados Unidos, meus queridos, da América do Norte, levará os habitantes da terra a adorar o papado. Então, meus queridos, o tema aqui é o tema de adoração. E eu pergunto para você, quem você adora? Então esse sistema aqui quer ser adorado, quer ser exaltado. Se lembra ali do Papa Leão XIII, que quando ele escreveu ali nos livros eclesiásticos, nós os papas temos todo o poder, toda a autoridade sobre a terra, nós somos como o Deus, você está entendendo? Eles querem ser adorados. Então, o tema aqui é a adoração. E eu pergunto para você, quem você adora? No livro do Apocalipse, capítulo 14, nós temos 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens angélicas é para divertir o mundo, certo? Desse engano satânico, certo? Essa mensagem, Deus traz para nós a revelação, como o ser humano tem que adorar, né, o Criador, certo, meus irmãos? Então, quando o texto fala lá no versículo 6 e 7, diz assim, viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar língua e povo. E o mesmo anjo segue dizendo, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Entendemos que chegou a hora do seu juízo, o juízo de Deus começou, meus queridos, e nós entendemos pela história que o juízo de Deus começou no dia 22 de outubro de 1844. Deus está fazendo juízo de
toda a nação, de todo o planeta, desde de 1844, e esse juízo vai até a volta do Senhor Jesus. E então o texto diz: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Deus quer ser adorado em que dia? No dia que ele criou, meus queridos. E qual foi o dia que Deus criou para ser adorado? O sábado. O sábado, meus queridos, Deus criou para ser adorado. Então, essas três mensagens, meus queridos, são para advertir o povo que habita nessa terra de pecado. Então, esse sistema quer ser adorado, mas ele faz essa cópia aqui desse texto, certo, meus queridos? Mas a verdadeira adoração está aqui, na mensagem desse primeiro anjo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, nós estamos caminhando para o final da história e o tema é a adoração. Quem você adora? Deus ou esse sistema que está passando por aí, que está dizendo que tem uma aparência de cordeiro, parece com Jesus? Então, esse sistema quer ser adorado. Então, nós estamos caminhando na história, meus queridos, para o final dessa história, e esse poder vai fazer um decreto para que esse poder se estabeleça e para que ele possa ser adorado. Nós vamos continuar aqui na profecia até chegar lá, meus queridos. Já estudamos aqui o final aqui, né, de 1798, a prisão do Papa Pio VI, né, deu uma conclusão, e essa ferida mortal, ela também dá um início a uma cura, e essa cura se inicia, meus queridos, no ano 1929, com Benito Mussolini, certo? Quando ele estava ali no comando ali da Itália, quando ele dá um presente ali, um presente para o Vaticano, né? Para a Igreja Católica, ele dá um presente de 44 hectares de terra. Então, a Igreja Católica hoje, se você hoje for a Roma, essa igreja ela está centralizada ali no meio de 7 montes, 7 montanhas, 7 colinas, certo? Está lá geograficamente falando, viu, meus queridos? De acordo com o Apocalipse capítulo 17, o versículo 9, certo, meus irmãos? Então está lá, essa ferida inicia essa cura com Benito Mussolini, quando ele estava ali no comando da Itália. Então, a profecia diz que esses dois poderes vão se unir, meus queridos. Já imaginou? Como pode ser isso? Um poder que estava vindo da Europa, né? Se unir, esse mesmo sistema, essa besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos, que estava fugindo ali desse ataque da primeira besta, e agora esse sistema, esse poder cresce, cria uma nação e agora uma potência, e agora essa mesma potência vai se unir àquele sistema